Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Infelizmente, vamos ter que comentar mais uma derrota do Vasco aí na temporada de 2025, né? São 4 clássicos, 3 derrotas e uma vitória. E o mais importante, né? Uma derrota num clássico contra o Flamengo, que o Vasco não vem tendo aí, obviamente, bons resultados nas últimas temporadas. Então a gente vai comentar a partida, o que deu certo, o que deu errado, como que o Vasco vai fazer para tentar reverter esse cenário aí na segunda partida da semifinal, mas não podemos esquecer que agora a atenção volta para a Copa do Brasil, porque quarta-feira tem aí a segunda fase da competição, então a gente tem que focar, um jogo super importante contra um adversário carioca, né, o Nova Iguaçu, então a gente vai comentar aí como que o Vasco muda a atenção, né? Vai ter que trocar essa mentalidade aí para essa próxima fase da competição. E também vamos falar sobre outros assuntos, porque o Vasco segue no mercado, tá? O Vasco segue buscando aí pelo menos mais 3 contratações na janela interna de transferências. Ontem a gente conversou com algumas pessoas ali ligadas à diretoria e também com influência dentro do comando do futebol do Vasco, e o Vasco sim irá atrás ali de 3 jogadores, além do atacante Palácios do Atlético Mineiro, que é esperado essa semana aqui no Rio de Janeiro, né, já para fazer exames médicos, se apresentar e começar os treinamentos aí junto com o restante do elenco. Então eu convido você a assistir o vídeo até o final, como sempre peço a sua ajuda, óbvio que tá todo mundo irritado, chateado, mas quem puder dar uma moral pra gente no trabalho aqui, deixando aquele joinha, a gente fica muito agradecido com a ajuda de vocês. E quem ainda não é inscrito no canal, fica com o convite para você se juntar aqui à nossa família, né, mais de 500 mil torcedores do Vasco aqui no nosso canal, seja você o próximo, né, lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, se junte aqui, né, a nossa família vascaína, que a gente sempre luta pelo melhor, a gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar e faz uma análise aí sincera e humilde do que acontece dentro do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando, né, do jogo de ontem, né, um clássico dos milhões, um clássico esvaziado na arquibancada, né, apenas 10 mil espectadores lá no Engenhão. A gente entende, sábado de carnaval, muita gente não tava dando ali muita moral pro clássico, mas, cara, a grande verdade foi um clássico disputado, né, óbvio que o time do Flamengo é muito superior tecnicamente, é um time que já joga junto há muitos e muitos anos, os jogadores já se conhecem, né, mesmo os jogadores que chegam depois ali, conseguem se adaptar com mais facilidade. Por quê? Porque o Flamengo já tem um padrão de jogo ali especificado, né? O treinador Felipe Luiz já tá por lá há muito tempo, né? Mesmo tendo assumido o comando principal recentemente, é um cara que já conhece, foi ex-jogador, teve em campo com muitos dos atletas, então tem essa facilidade, né, de passar ali o que ele quer para a equipe rubro-negra. E ontem o jogo começou mais uma vez com o Flamengo tomando as rédeas da partida, porém com muita rapidez o Vasco conseguiu equiparar, né, ali no primeiro tempo. O Vasco conseguiu adiantar a sua marcação, marcando ali a saída de bola e dificultando a vida do Flamengo. Tanto é que o Vasco consegue criar oportunidade. Teve uma finalização do Jair de fora da área, que passou muito perto. Depois teve aquela bola ali do Ryan, né, numa linda enfiada ali do Coutinho, né, que ele joga ali. O Ryan fica na dúvida se ele vai cruzar pro Verratti, se ele finaliza, acaba finalizando com a perna direita. Não muito bem, a bola volta para ele, que ele finaliza bem com a perna esquerda. Acaba que o Léo Ortiz ali consegue salvar em cima da linha, o que seria o 1-0 do Vasco. E aí o jogo poderia tomar um outro cenário, né? O jogo poderia, a partir dali, daquele gol, caso viesse a acontecer, o Flamengo tendo que se abrir, tendo que se expor mais e podendo dar mais oportunidades para o Vasco. O jogo ali, o primeiro tempo termina no 0-0, a gente volta para o segundo tempo e aí, mais uma vez, o que acontece? A queda de rendimento físico do Vasco. Fica evidente que a equipe do Flamengo está num nível, num patamar físico muito mais alto que a equipe do Vasco. A gente via jogadores andando em campo, caso do Lucas Piton, caso do Matheus Cocão, caso do Jair, o Hugo Moura, coitado, super sobrecarregado, tendo que marcar dos dois lados ali, acaba não conseguindo fisicamente também elevar o nível ali no segundo tempo. O Carille decide mexer na equipe, coloca o Lloyd, depois coloca o Payet, coloca o Benjamin Garré, né? O time obviamente perde entrosamento, perde a consistência, o Payet entra muito mal no jogo, muita gente criticando, pedindo até já o afastamento, uma saída do Payet de forma antecipada depois da atuação no jogo de ontem. E aí o Flamengo, né, acaba conseguindo achar um gol ali que sinceramente foi um chute lindo do Bruno Henrique, a bola entra na gaveta, mas a gente sabe que foi sem querer, né? A bola bate no bico da chuteira dele, Léo Jardim ali não tinha o que fazer, foi um belo gol ali do Bruno Henrique, muita gente criticando o Lucas Freitas, sinceramente, coitado, o cara vem jogando bem, o cara vem
se entregando ao máximo. Eu acho que poderia ter ficado um pouco mais perto do Bruno Henrique, poderia, mas eu não acho que foi um erro, não acho que foi ali uma culpa do Lucas Freitas. Seria uma sacanagem tacar a culpa em cima do moleque ali que vem atuando em alto nível, na minha opinião, vem sendo o melhor zagueiro do Vasco, né? O João Vitor, como sempre, super estabanado, enfim, um cara ali que não consegue, né, fazer valer o valor que o Vasco pagou na sua contratação. O Vasco tenta ali no desespero conseguir o empate, acaba que no último lance o João Vitor quase na cabeçada ali, né, consegue empatar, mas o jogo termina no 1-0 pro Flamengo. Ser bem sincero aqui, tá? Bem sincero, vocês sabem que sou um cara que critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar. Eu acho que o jogo de ontem era para ter sido um empate. Acho que o resultado mais justo ontem era um 1-1, um 0-0, pelo que as equipes produziram. Acho que o Flamengo é mais time, tem mais elenco, os jogadores são melhores, mas o Vasco lutou, o Vasco se dedicou, o Vasco tentou. Acho que o Carille mexeu de forma errada. Acho que o jogador que deveria ter entrado ontem era o Nuno Moreira. Achei uma sacanagem também não ter colocado o Lucas Zucarello na partida ontem. O garoto vinha crescendo, vinha melhorando, acabou que não foi ali usado nessa partida de ontem. Eu acho que tem alguns jogadores que estão fazendo hora extra aí nesse time, infelizmente, essa é a grande verdade. Não vou citar nomes aqui para não gerar burburinho, mas é isso, né? O Vasco perde o jogo, fica agora com uma desvantagem muito grande, porque na partida de volta, no sábado que vem, o Vasco, para se classificar para a final, vai ter que abrir uma vantagem de 2 gols de diferença, ou seja, vencer por 2-0, 3-1, 4-2 ou mais gols, obviamente, para se classificar. Mas a gente não pode esquecer, quarta-feira tem Copa do Brasil. Quarta-feira tem a segunda rodada, né? A segunda fase da competição, já valendo 3 milhões de reais aos cofres do Vasco. E o Vasco não vai precisar viajar para jogar fora do Rio. A gente vai enfrentar um adversário do Rio de Janeiro, que é o Nova Iguaçu. E aí vem aquela memória. No passado, o Nova Iguaçu eliminou o Vasco no Campeonato Carioca nas semifinais. Porém, esse ano o Vasco fez um bom jogo ali contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Então, tem toda essa questão, a equipe experiente do Nova Iguaçu, tem jogadores mais velhos, mais cascorados. Então, o Vasco tem que tomar cuidado. Lembrando que empate leva o jogo para os pênaltis. A partida será no Engenhão. E aí muita gente perguntou para mim ontem: Mário, será que o Carille vai poupar os titulares para o jogo dessa quarta-feira para ter força máxima contra o Flamengo no final de semana? Eu espero e acredito que não, que para mim a Copa do Brasil é muito mais importante, muito mais valiosa do que um mero Campeonato Carioca. Tomara que a gente vá com força máxima, faça um grande jogo contra o Nova Iguaçu. A gente não deve contar, por exemplo, com a volta do Tietê, que foi constatado uma lesão no joelho, vai ter que ficar afastado provavelmente algumas semanas aí se recuperando. O Vasco vai ter a volta do Paulinho, né? O Paulinho que ficou suspenso nesse último jogo poderá jogar, e eu tô muito curioso para ver como que o Carille vai montar essa equipe. Tem que botar um time ofensivo, não adianta na quarta-feira entrar com 3 volantes, como aconteceu ontem, com o Hugo Moura, Cocão e o Jair. Quarta-feira é dia de jogar pra frente, buscar um resultado de 3, 4, 5-0 para o quê? Encher a equipe de moral e de confiança pro clássico do final de semana contra o Flamengo no Maracanã. Então tô muito curioso para ver como ele vai formar essa equipe, qual vai ser ali o time titular. Será que ele vai entrar com Lloyd, Garré, Nuno Moreira? Vamos ficar aí na busca dessas informações, a gente vai conversar com pessoas ligadas ao departamento de futebol, mas eu acredito que esse jogo de quarta-feira pro Vasco pode ser um divisor de águas. Por quê? O Vasco sendo eliminado dessa Copa do Brasil, espero que não aconteça, acredito que o Carille, vai perder a vaga, né? Vai acabar sendo demitido, porque seria um trabalho aí extremamente criticado por todos, interno e externamente. O Vasco se classificando bem, conseguindo uma grande vitória e indo com moral pro Flamengo, o cenário muda completamente, né? O Vasco pode até se arriscar mais no jogo do próximo sábado para buscar uma classificação aí para a final do Campeonato Estadual. Então agora é trabalhar, focar, voltar as atenções para o Nova Iguaçu primeiramente e depois passando aí para a terceira fase da Copa do Brasil, a gente volta, né, a focar no Flamengo aí na partida do próximo final de semana. Lembrando que, mais uma vez, rapaziada, a Estrela Bet, nossa parceira do canal, ainda tá com aquela promoção, tá dando R$20 de graça para você fazer a sua primeira aposta aí, se você não é cadastrado por lá ainda. Como que faz? Primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, tem o link da Estrela Bet, clicou lá, se cadastrou, ganhou R$20 para poder participar dessa promoção. Quarta-feira tem jogo, tá acreditando na vitória contra o Vasco contra o Nova Iguaçu, pega esses R$20 e bota lá na vitória do Gigante da Colina, sempre de forma consciente e só para maiores de 18 anos. E agora falar um pouquinho sobre outros assuntos, porque o Vasco segue em busca de contratações. Essa semana chega aí mais um atacante no Rio de Janeiro, o atacante Brahim Palacios, jogador de 22 anos, colombiano, do Atlético Mineiro. O negócio já tá acertado, tudo confirmado, né? O atleta só ficou em Minas Gerais para a disputa da primeira partida da final do Campeonato Mineiro entre o Galo e o América Mineiro, porém já vem ao Rio de Janeiro aí para fazer exames médicos, se apresentar e começar a treinar. Não poderá jogar as semifinais do Campeonato Carioca, mas já poderá ser utilizado aí nas próximas partidas de Copa do Brasil, Sul-Americana e pro Campeonato Brasileiro. E o Vasco vai em busca de mais 3 contratações, tá?
um zagueiro que atue pelo lado direito da zaga. O Vasco estuda a possibilidade de negociar o João Vitor e para isso tem que trazer mais um jogador para essa posição. Então o nome do Kaique Naves do Palmeiras é o nome que mais interessa no momento, um jovem jogador de 22 anos com muito potencial. Palmeiras não quer liberar, o Abel Ferreira não quer liberar, porém o jogador quer sair, quer jogar, quer estar em atividade. E o Vasco aí tem essa possibilidade de contar, né, com essa cartada, de jogar essa possibilidade de jogador vir aí para brigar por titularidade no Vasco da Gama. O Vasco busca um primeiro volante, né, um jogador com características do Hugo Moura. Ficou nítido ontem que o Jair não tem pegado, o Jair não tem condições de marcação, o Jair não é aquele jogador que volta para poder recompor ali com velocidade. O Vasco precisa desse atleta. Ontem surgiu o nome aí de um volante inglês aí, o nome desse jogador é Drew Yearwood, jogador que atuou agora recentemente lá nos Estados Unidos, pelo New York, jogador aí já experiente, poderia ser oferecido ao Vasco aí para quem sabe vir para a composição de elenco, mas o Vasco tem outras possibilidades. O Vasco também está olhando para o mercado interno aqui, né, jogadores que vêm se destacando nos campeonatos estaduais, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, enfim, vários estaduais aí acontecendo e o Vasco de olho aí em possibilidades de contratações de destaques aí desses campeonatos regionais. E o Vasco também busca centroavante, né, o Vasco está buscando um jogador para ser o reserva do Verratti. Ontem ficou nítido, né, cara? O Verratti sentiu ali no segundo tempo, o Verratti não conseguiu atuar em alto nível como ele geralmente costuma atuar, correndo, marcando, ajudando na marcação. Então o Vasco precisa desse jogador, o Vasco precisa muito dessa peça de reposição. Sei que muitos vão falar, Mário, tem o Ryan. O Vasco vai negociar o Ryan no meio do ano, então já tem que ter uma peça, já tem que ter um jogador chegando para não correr riscos, né, do Ryan saindo, o Vasco ficar sem um atacante, né, ou pelo menos um jogador de reposição para substituir o Pablo Verratti. Então essas são as situações de momento, vai ser uma semana agitada dentro e fora de campo, com reforço chegando, Vasco em busca de mais contratações e o foco agora é nessas duas decisões, Copa do Brasil quarta-feira e Flamengo no sábado aí pela semifinal do Campeonato Carioca. Galera, recadinho importante, tá vendo essa camisa que eu tô usando aqui? Vamos sortear duas dessas, uma branca e uma preta. Quer participar desse sorteio? Basta você se inscrever nesse canal que tá aqui, ó, no cantinho da tela. Clicou aqui, ó, nesse logo que tá aqui, se inscreveu lá, vai participar. Provavelmente essa semana a gente vai sortear essas duas camisas pra vocês. Demorou? Um abraço, tamo junto, valeu!